Olá, aqui é a Sara, mas você também pode me conhecer como a Papisa do Tarô. Sou professora de tarô e cartomante e hoje nós vamos conversar sobre um ponto fundamental em relação ao tarô, que é como que funcionam as cartas e por que o tarô ele não é apenas sobre prever o futuro. Se você está aqui porque você se interessa como consulente, ou seja, alguém que procura um atendimento oracular, é muito normal que você procure as cartas porque você quer ter uma compreensão sobre algo que vai acontecer ou porque você não tem conhecimento. Por exemplo, se você procura o tarô porque você quer saber se vai conseguir uma determinada vaga de emprego, então você está procurando o aspecto mais adivinhatório do oráculo. Agora, se você procura o tarô para saber o sentimento de uma pessoa sobre você, não é necessariamente sobre o futuro, mas você está querendo a resposta de algo que está oculto para você. Esses são os principais motivos de alguém procurar um atendimento oracular. Ou você quer saber do futuro, ou você quer saber algo que está oculto para você. Só que eu não posso falar sobre todas as formas oraculares que existem, porque eu sou apenas cartomante, né? Apenas jogo tarô e estudo tarô. Então, é sobre esse oráculo que eu vou falar. Mas a real mesmo é que tarô não é sobre prever o futuro. Não é apenas sobre isso. Na história da humanidade, nós sempre procuramos maneiras de acessar o sagrado e de acessar informações ocultas. E essa forma de acessar o que é o destino ou o que seria a fortuna, a sorte, é algo que existe desde que o mundo é mundo. Desde o oráculo de Delfos, que existia na Grécia, sejam as grutas onde se acreditavam que ali as pessoas sentiam inspirações divinas, entravam em êxtase, né, quando na verdade era um gás que saía de dentro dessas grutas e que a pessoa inalava e realmente entrava num estado de torpor e a partir dali ela falava coisas que iriam acontecer. E jogos de dados, jogos de ossinhos, runas, até chegar no baralho. Então a gente vai ter ali a formação de um jogo de azar, né? Mas que também poderia ser usado para se comunicar diretamente com essa ideia da fortuna, que é a sorte. E, através dela, conseguir acessar também mensagens sobre o seu destino. E aí as cartas, elas nascem como o baralho que a gente conhece, que é esse baralho de truco, até chegar na Europa e se transformar em tarô, que é o jogo que nós jogamos hoje, tanto para práticas adivinhatórias quanto lúdicas. Com o passar do tempo, o tarô ele foi sendo estudado e analisado e a gente vai encontrando ali naquelas cartas não apenas uma forma de acessar o que você não sabe ou o futuro da sua vida, mas um caminho desenhado nas 22 lâminas dos arcanos maiores sobre como você pode vivenciar e aprender sobre cada etapa e trajetória da sua vida. Muitas vezes a gente reduz o tarô apenas à adivinhação, quando na verdade ele é uma ferramenta versátil também de autoconhecimento. Eu jogo tarô de forma profissional há 5 anos e eu digo que por mais que você procure o tarô apenas para saber do futuro ou o que está oculto, quando eu, como cartomante, trago esse aspecto de autoconhecimento e de autorreflexão para as minhas consulentes, a leitura se torna muito mais eficaz. Porque se eu trabalho apenas com
A pessoa chega e fala e pergunta: eu quero saber se eu vou conseguir um trabalho nessa área dentro de 6 meses. Eu pergunto para as cartas: se eu apenas responder sim, você consegue, ou não, você não consegue, eu estou ali trazendo um alívio momentâneo para aquela angústia que ela está sentindo, mas eu não mostro caminhos, mas eu não mostro possibilidades que ela precisa se desenvolver dentro de si mesma, dentro das ações dela, para que aquela previsão ou aquele caminho se concretize, para que ele se realize. E quando você traz isso na sua consulta de tarô, então, sim, aqui eu vejo o caminho para você conseguir um trabalho nessa área dentro de 6 meses. Porém, para que isso aconteça, você vai precisar lidar com essa questão aqui. Você vai precisar tomar cuidado com isso daqui. Ou você vai precisar fortalecer esse ponto, que é o que te ajuda. Quando a gente faz um jogo de tarô que mostra essas possibilidades e essas formas ativas do seu consulente agir sobre a própria vida e usar aquele momento também para repensar suas próprias atitudes, é aí que a gente tem uma consulta de tarô que é verdadeiramente rica e que auxilia pessoas e que pode sim direcionar para pontos de cura e pontos cegos que ela nem estava vendo. Porque quando a gente vai diretamente no problema, usando aqui o exemplo da vida profissional, às vezes o que está travando ali a vida da pessoa não vai ser a questão profissional em si, mas a gente pode ver influências espirituais, influências a nível psicológico, influências a nível de saúde. Tudo isso nós conseguimos acessar com as cartas. O tarô, ele é um baralho muito rico. Então, quando a gente limita a perguntas de sim ou não, vai ou não vai, preto e branco, o tarô, ele não é assim. O tarô é um jogo de luz e sombra. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com o que está favorável, com o que não está, para que o nosso consulente, ele possa encontrar realmente um caminho. E não sair do jogo só com uma mensagem de sim, vai acontecer, e aí eu vou ficar parada esperando o mundo, a sorte cair no meu colo. Eu não compartilho dessa linha. Eu não acho que o oráculo ele é eficaz quando a gente utiliza apenas dessa maneira. Porque o que acontece? Quando você explica os pontos ali para a pessoa, quando você abre esse momento de troca, de escuta e de orientação e de aconselhamento, você enriquece a prática oracular, tanto para você que é cartomante, quanto para o seu consulente, para você que está ali buscando uma orientação. Então, eu acho que é muito importante a gente entender como que funciona o oráculo, quais são as formas que você deseja se comunicar com esse oráculo, porque existem profissionais que vão apenas te dar a resposta. É assim que elas trabalham e está tudo certo. Você que quer só uma resposta no seco, você pode ir buscar esse tipo de orientação. Mas eu acredito que qualquer profissional de tarô que se preze a buscar se aprofundar em relação aos simbolismos das cartas, com profundidade, com estudo, para além das palavras-chave, para além do certo e do errado, quando a gente se propõe a sair desse lugar de que a torre é uma carta ruim, ou que a morte é uma carta ruim, e que o sol é uma carta boa, e que o mago é uma carta traiçoeira, sabe? Se a gente fica muito presa nesses estereótipos, a nossa leitura fica pobre. Quanto mais a gente aprende e se aprofunda nos nossos estudos em relação às cartas, mais conexões, mais aprofundamento você consegue fazer, porque eu acredito muito nisso, na minha prática oracular, de que existem 2 tipos de previsão que o tarô nos dá. Existe a previsão que nós podemos interferir, e eu digo aqui com toda certeza,
a maior parte, cerca de 80% das consultas que eu faço é nessa pegada. Você pode interferir, você tem o seu livre-arbítrio. Use o seu livre-arbítrio. Tome o controle da sua vida. Tome o controle das decisões que você toma, dos caminhos que você escolhe. Não seja uma pessoa à toa. Se você está procurando o tarô, você já não quer ser alguém que está só flutuando, sendo jogado para um lado e para o outro pelo destino. Você quer encontrar um caminho. E por mais que algumas ações elas não dependam de você, então que algumas circunstâncias não estejam na sua alçada, para mim, o tarô, ele se torna essa ferramenta que te ajuda a lidar com aquilo que você não pode evitar de acontecer e encontrar maneiras de tornar isso o mais favorável para você, por mais que você precise enfrentar dificuldades. Esse é o primeiro caminho, que é o mais comum, que é praticamente a maior parte das previsões que saem nas cartas. Você pode agir em relação a elas. Você não fica passivo a elas. Porque senão a gente fica muito presa naquela ideia de que existe uma grande mão invisível do destino movendo as peças a seu bel prazer e você tendo que aceitar. E assim, nós entramos na outra forma de previsão que eu vejo muito, que é aquilo que muitas vezes a gente não consegue mudar. E existem cartas que falam isso, que mostram isso, né? Então vão sair cartas ali que a cartomante que entende bem do assunto sabe que esse consulente não vai conseguir desviar dessa rota, ele vai ter que passar por esse processo. Geralmente são processos mais difíceis, mais necessários. Nós, como cartomantes, eu pelo menos como cartomante, ensino isso para as minhas alunas, nós precisamos fazer com que o nosso consulente entenda que tudo que ele está passando é fase. E as cartas do tarô mostram isso. Existem fases para cada uma das coisas que a gente está passando. Então, quando a gente consegue mostrar e identificar, meu consulente está passando pela fase da lua agora. Quer dizer que ele saiu de uma estrela, então ele saiu de um lugar que era mais ilusório, ou que tinha mais esperanças, ou que ele estava mais vulnerável. Agora ele entrou na lua e a próxima fase dele vai ser o sol. Então você começa a tranquilizar o seu consulente, você começa a mostrar que tudo bem, você saiu desse ponto, agora você está nesse e você vai para aquele ponto, que seria a sequência das cartas. Esse é um vídeo para trazer uma reflexão tanto para consulentes que muitas vezes não exploram essas possibilidades e essa versatilidade que o tarô tem de se comunicar não apenas com esses eventos mais corriqueiros, como também com questões ligadas ao nosso próprio desenvolvimento pessoal. E é por isso que eu digo, até para quem é meu consulente, gente, todo mundo deveria aprender a jogar tarô e ter um tarô. Não para jogar necessariamente, mas para aprender com cada uma daquelas fases que são mostradas, porque são fases que acontecem na nossa vida e é por isso que o tarô funciona, porque acontece na vida de todos os seres humanos deste planeta, independente da sua cor, independente do seu gênero, independente da sua orientação sexual, do lugar que você esteja neste planeta. Isso é muito poderoso. Então, quando a gente pega uma ferramenta incrível dessa e reduz ela apenas à adivinhação, nós estamos perdendo uma grande capacidade de melhorarmos como seres humanos, como pessoas. E me conta, você que é cartomante, você que é consulente, qual é a sua visão? Como que você gosta de entrar em contato com o tarô? Se é nessa parte mais divinatória, se é nessa parte mais de autoconhecimento, ou você gosta de misturar os dois, que é como eu faço, né? Então, me fala o que você acha aqui nos comentários e aceito também sugestões para novos temas aqui para a gente conversar muito sobre tarô. Um abraço e até a próxima!